Bom dia! O nosso grupo é constituído pela Ana, por mim, Andreia, e pela Inês, e tivemos a orientação da professora Paula Rocha para a concretização deste trabalho. No âmbito da unidade curricular Processo de Cuidados de Enfermagem numa área opcional, foi-nos solicitado, enquanto resultado da aprendizagem, a elaboração de um trabalho monográfico. A temática a que nos propusemos trabalhar incide sobre as intervenções de enfermagem para a prevenção de uma úlcera por pressão em clientes submetidos à ventilação não invasiva no contexto de urgência, e a apresentação deste póster vai refletir esse trabalho que foi desenvolvido. Consideramos que a intervenção de enfermagem a fim de prevenir o desenvolvimento de uma úlcera por pressão é essencial, uma vez que, além destas gerarem grande sofrimento ao cliente, causando dor e atraso na sua recuperação, motivam também internamentos mais longos e, consequentemente, há um aumento dos custos para as instituições de saúde. O esforço para desenvolver intervenções de enfermagem a fim de prevenir esta problemática vão ao encontro da proposta da Direção-Geral da Saúde com a implementação do Plano Nacional de Segurança para os Doentes 2015-2020, em que um dos objetivos estratégicos é reduzir a ocorrência do desenvolvimento das úlceras por pressão, visando reduzir em 50% o seu número face ao plano anterior. A perspectiva teórica de enfermagem ancorada à nossa temática é a Teoria das Necessidades Humanas Fundamentais de Virginia Anderson. Dentro das 14 necessidades humanas fundamentais apresentadas por esta teórica, nós focamos na necessidade de ajudar a proteger os tegmentos, que, segundo Faneuf, se caracteriza pelos cuidados de higiene essenciais à saúde, tendo em atenção à apresentação pessoal e a preservação dos tecidos que recobrem o nosso corpo. No sentido de concretizar o processo deste trabalho académico, foram definidos os seguintes objetivos: identificar e analisar a evidência científica quanto à ocorrência de úlceras por pressão relacionadas com os dispositivos de ventilação não invasiva, identificar quais é que são os dispositivos de ventilação não invasiva que estão associados a maior incidência de úlceras por pressão, identificar quais é que são as regiões da face com maior risco de desenvolver uma úlcera por pressão, identificar quais é que são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de uma úlcera por pressão relacionado com os dispositivos de ventilação não invasiva, identificar que medidas preventivas é que podem ser adotadas e, por último, quais as intervenções de enfermagem que podem prevenir esta problemática. Para tal, foi realizada uma pesquisa entre 16 e 20 de março de 2020 nas bases de dados Medline e Sinal, com os descritores Non-Invasive Ventilation and Pressure Ulcer. Como critérios de inclusão definiram-se artigos em português, espanhol e ao inglês, artigos dirigidos ao cliente adulto e ao idoso, e o título teria de abordar a temática úlcera ou lesão por pressão relacionada ou causada por dispositivos de ventilação não invasiva. Após a pesquisa, obtivemos 30 artigos, sendo que após a leitura do título e resumo, selecionámos 20. Destes 20 artigos, após a leitura na íntegra, retirámos apenas 16 artigos. Fomos ver todas as referências bibliográficas destes 16 artigos e encontramos mais 22 com pertinência para a nossa temática. Para analisar e organizar a informação de todos estes artigos, elaborámos duas tabelas. A primeira, em que construímos todos os conteúdos de cada artigo, e a segunda, em que organizámos por conteúdo a informação que seria comum entre os vários autores. Quanto à ventilação não invasiva, esta técnica consiste na aplicação de pressão positiva nas vias aéreas através de um suporte ventilatório, aumentando a ventilação alveolar sem a necessidade de uma via aérea artificial. É fornecida assistência ventilatória através do uso de máscaras na interface paciente-ventilador e é utilizado um dos dois modos ventilatórios, CPAP ou BiPAP. Quanto ao tipo de máscaras, as mais utilizadas na ventilação não invasiva são a Total Face Mask com a máscara oronasal e a máscara nasal. A Total Face Mask e a máscara oronasal são as primeiras opções em doentes agudos e têm como principais vantagens a utilização de pressões mais elevadas, com menor risco de fuga, e a normalização gasimétrica em doentes agudos ocorre de forma mais rápida do que quando é utilizada a máscara nasal. Relativamente à máscara nasal, esta é utilizada como primeira opção em doentes crónicos e apresenta como vantagens o maior conforto e colaboração por parte do doente, existe também uma maior facilidade em expelir secreções e permite ainda a alimentação. Para além das referidas, existem ainda outros tipos que surgem como alternativas, como é o caso das almofadas nasais e as interfaces focais, utilizadas maioritariamente em clientes submetidos a ventilação não invasiva de longo termo. Por último, temos o sistema Helmet, que é semelhante a um capacete transparente que cobre a cabeça e o pescoço. Os objetivos da aplicação desta técnica assentam na diminuição do trabalho dos músculos respiratórios, na melhoria da ventilação, diminuir o volume de corrente,
reduzir a dispneia e a frequência respiratória e na melhoria da qualidade do sono. Por estes motivos, a ventilação não invasiva tem um papel importante como tratamento de primeira linha na exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crónica, na síndrome da apneia do sono, desmame ventilatório após a extubação endotraqueal, edema pulmonar cardiogénico, nas desformações da parede torácica, na insuficiência respiratória aguda e crónica, na síndrome de hipoventilação devido à obesidade, em exacerbações de asma, pneumonia ou dispneia. Quanto às úlceras por pressão, estas são caracterizadas, segundo a si, por um dano, inflamação ou ferida na pele ou estruturas subjacentes causadas por compressão tecidular e perfusão inadequada. Podem classificar-se em úlceras por pressão de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, não graduáveis ou inclassificáveis e, por último, de profundidade indeterminada. Se tivermos em consideração o aumento do número de dispositivos médicos para fins terapêuticos e diagnóstico, é expectável que exista também um aumento de úlceras por pressão relacionadas com estes mesmos dispositivos. Estas lesões geralmente apresentam a forma ou o padrão do dispositivo e como causas para o seu desenvolvimento podemos considerar o tipo de material do dispositivo, a sua seleção inadequada, o método de fixação utilizado e a colocação em locais com menos tecido subcutâneo. Black, em 2010, referem que quando são utilizados dispositivos médicos existe um risco 2,4 vezes superior de se desenvolver uma úlcera por pressão e que, em meio hospitalar, 34,5% das úlceras por pressão estão diretamente relacionadas à utilização destes dispositivos, destacando dois, a máscara de ventilação não invasiva e o tubo orotraqueal. Passando agora à análise e discussão, o desenvolvimento de úlceras por pressão em clientes submetidos à ventilação não invasiva deve-se à combinação entre pressão e forças de cisalhamento exercidas pela interface, alterações de pressão durante as diferentes fases da ventilação e a tensão exercida pela cinta de ajuste da máscara. Segundo alguns autores, uma pressão de 35 mm de mercúrio exercida num período de 2 horas é suficiente para causar isquemia tecidual. Foram analisados 2 estudos realizados em Portugal. No primeiro, Martins, 2016, verificou uma incidência de 26,7% de úlceras por pressão relacionadas com a utilização de ventilação não invasiva. No segundo, Quitério, em 2019, constatou uma incidência menor, de 14,6%. Quanto às úlceras por pressão relacionadas com a VNI, a sua classificação segue a apresentada anteriormente. As úlceras por pressão grau 1 e 2 são mais comuns na região malar e as úlceras por pressão grau 3 e grau 4 são mais comuns na região nasal, dada a pouca quantidade de tecido subcutâneo desta região. Passando agora aos fatores de risco, temos aqui a máscara e, tendo em conta a literatura encontrada, os principais fatores de risco associados à mesma relacionam-se com o facto de serem demasiado ajustados à face, com o intuito de reduzir fugas, sendo que este ajuste vai motivar uma pressão constante e elevada que, exercida sobre a pele, está na origem da isquemia tecidual. Também os polímeros presentes na composição das máscaras não possibilitam a adaptação à forma e às características faciais do indivíduo. A seleção inadequada do tamanho da máscara, já que o seu formato não se adapta aos contornos faciais e a pressão exercida sobre a pele não é distribuída uniformemente. Relativamente ao tipo de máscara com maior incidência de úlcera, aqui destaca-se a máscara oronasal. No que diz respeito ao tempo de utilização da prática da VNI, houve estudos que relataram o desenvolvimento após 1 hora e 15 minutos com a máscara. Outros autores também constataram que apenas 2 horas com a pressão aplicada de 35 mm por mercúrio na pele produziu uma oclusão na microcirculação numa isquemia tecidual. E também que doentes que receberam VNI superior a 26 horas apresentaram um risco de 1,8 vezes superior de desenvolver uma úlcera por pressão. Tendo em conta as situações clínicas que se encontram no serviço de urgência, facilmente o tempo de utilização da VNI supera as 2 horas, já que isto é associado a uma fase aguda da terapia, porque requer uma aplicação contínua da máscara para otimizar as trocas gasosas, sendo que os clientes ficam vulneravelmente sujeitos ao desenvolvimento, portanto, de uma úlcera. Relativamente ao local anatómico, a pirâmide nasal foi mais explorado pelos autores e nos vários estudos realizados, a localização mais comum foi, portanto, a região nasal, seguidas a região malar e, por último, o mento. Salienta-se também que a localização num local com menor quantidade de tecido adiposo mais facilmente propicia, portanto, o desenvolvimento desta complicação, sendo por isso que se destaca a pirâmide nasal. Além disso, o nariz tem uma forma que se projeta mais para a frente do que qualquer outra parte do nosso rosto e difere de indivíduo para indivíduo, sendo que se torna mais difícil a sua adaptação a qualquer formato da máscara.
No que diz respeito à umidade, este é um fator inerente ao risco de desenvolvimento de qualquer úlcera, esteja associada a dispositivos médicos ou não. No entanto, nos poucos estudos acerca desta temática, percebeu-se que a especificidade de ser produzida e envolvida com calor a região que está em contacto com a máscara altera ainda mais a superfície da pele e o seu microclima, o que vai reforçar o potencial de ruptura da integridade da pele, prejudicando, portanto, a sua função de barreira. E, por último, temos o modo ventilatório e a pressão ventilatória. Existe um consenso entre os estudos, sendo o BiPAP apontado como o modo com maior incidência do úlcera em relação ao CPAP, já que os níveis de pressão respiratória aplicados são mais elevados. E também porque no CPAP as fugas já podem ser menos problemáticas, porque a pressão é constante e não requer um ajuste tão apertado na máscara, contrariamente ao que acontece no modo BiPAP, em que a pressão oscila de um nível alto para um nível mais baixo. Num estudo realizado, as pressões de contacto entre a máscara e a pele foram maiores durante a fase da expiração, e durante essa mesma fase a pressão era superior quando utilizadas pressões expiratórias mais baixas, mas também aumentava quando o aumento das pressões expiratórias mais elevadas. Passando agora às intervenções de enfermagem, temos a avaliação sistemática e regular das condições da pele. O excesso de hidratação da pele e a umidade podem torná-la muito mais suscetível à lesão, e é por isso que a literatura recomenda que a pele seja inspecionada pelo menos 2 vezes ao dia, sob e ao redor de um dispositivo médico. Temos um autor, Quitério, que refere que a verificação das condições da pele de 4 em 4 horas é bastante útil, sendo que para tal, outros autores sugerem a implementação de um cronograma de vigilância. Na rotatividade do tipo de máscara utilizada. Nos estudos são referidas duas intervenções de enfermagem muito importantes, que é a rotação das interfaces e a redução do tempo de utilização ao mínimo necessário. Por este motivo, destaca-se a alternância do uso da máscara, por exemplo, a facial com uma nasal, e a implementação de um cronograma com a rotação da máscara a cada 4, 6 horas, dependendo da condição clínica do doente. Nos períodos de pausa de AVNI, na literatura, refere-se a um controle sistemático dos pontos de contacto entre a pele e as partes rígidas da máscara, sendo que sempre que possível removendo e, portanto, promovendo este período de repouso. Na higienização e hidratação, o mesmo autor, Quitério, refere em especial atenção os níveis de umidade, limpeza e hidratação, uma vez que isto vai melhorar as condições e características viscoelásticas da pele e diminuir, portanto, o risco de lesão. Na aplicação de apósitos protetores na região de contacto com as máscaras. Isto foi sempre um consenso entre os autores que chegaram à conclusão que pode ser uma prática com potencial de prevenção das UPP. No seu estudo, o INC relata uma incidência de 96,7% no grupo sem penso, em comparação com a utilização de um penso hidrocoloide e filme poliuretano. Também noutro estudo, ao utilizarem uma almofada de espuma aplicada diretamente na pirâmide nasal, referiram que facilitava a redistribuição da pressão e aliviava as forças de contacto que são fortemente aplicadas nesta região. E por último, ainda temos um estudo que, para avaliar a eficácia de 3 estratégias terapêuticas, aplicou-se um adesivo poliuretano, um penso de espuma e uma solução de ácidos gordos hiperoxigenados, sendo que foram estes últimos que apresentaram a menor incidência do PP. E por fim, temos os registros de enfermagem. Segundo os autores, é essencial a existência de um sistema de registros de enfermagem. Há pontos essenciais a serem registados nestes diários, tendo em conta as intervenções na prevenção das úlceras. E serão a avaliação da pele antes de iniciar a VNI, o tipo de máscara ou também a adaptação do cliente, sob a alternância com outro tipo de máscara. Se o cliente realiza e tolera algum período de pausa sem a máscara e quanto tempo o tolera. Penso protetor, se foi colocado, quando e quando deverá ser removido. A justificação e a pertinência de continuar com a VNI. A avaliação contínua da pele ao longo da aplicação da VNI e a existência de sinais sugestivos de lesão na pele. Como conclusão, as intervenções de enfermagem destacaram-se como um desafio, não só pela adaptação dos cuidados, ser centrada na individualidade de cada pessoa, mas pela crescente responsabilização do enfermeiro, seu papel dentro da equipa multidisciplinar. Conseguimos, portanto, identificar e analisar a evidência científica quanto à ocorrência de úlcera na prática da VNI. Identificámos as máscaras, mais precisamente as máscaras oronasais, como os dispositivos mais utilizados na VNI, mas que também apresentam maior incidência de úlcera. Identificámos a pirâmide nasal como local que apresenta maior risco de desenvolver uma úlcera. Descrevemos e analisamos os fatores de risco para o desenvolvimento, que são as características, o tempo, o local anatómico, a umidade, os modos ventilatórios e a pressão respiratória. E, por último, conseguimos descrever as medidas de prevenção que são abordadas na literatura e identificar entre essas quais as intervenções de enfermagem passíveis de prevenir esta problemática. Por último, durante a realização do presente trabalho, deparámos-nos com algumas limitações, nomeadamente a existência de poucos estudos realizados em Portugal acerca desta temática e a pouca literatura que está referente à utilização da umidificação, os modos ventilatórios e as
respiratórias a utilizar, sendo, portanto, fatores de risco que ainda não se encontram totalmente abordados na literatura. Seguindo esta perspectiva, consideramos que seria, portanto, pertinente, através de novos estudos, comprovar que estas hipóteses podem ser fatores de risco para o desenvolvimento da úlcera por pressão. Obrigada e esperemos que tenham gostado.